Graça e paz por parte de Jesus, irmãos. Eu sou o pastor Pablo Goulart. Quero agradecer por você ter adquirido esta mensagem. A mensagem que você irá ouvir dentro de alguns minutos vai impactar a sua vida, vai mudar a sua história, vai mexer com a sua alma. Abra o seu coração e deixe Deus falar fortemente na tua vida. Deus te abençoe. Atos capítulo 20, versículo 7. Todos acharam? Amém? Ou misericórdia? Aleluia. A Bíblia nos diz o seguinte, Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade de partir o pão. E Paulo pregou ao povo, planejando seguir viagem no dia seguinte. Continuou falando até meia-noite. Versículo 8. Havia muitas tochas iluminando a grande sala, pois a sala era do piso superior, onde estávamos reunidos. Certos jovens, chamado Eutico, repita comigo, Eutico. De novo, Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Versículo 10. Contudo, descendo Paulo, debruçou sobre o rapaz, ou sobre o jovem, em algumas traduções, e o abraçou, declarando: não vos alarmeis, pois a sua alma vive. Esse jovem vive. Em seguida, subindo novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a pregar até o alvorecer. Quando saiu para continuar sua jornada, versículo 12, então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se extremamente confortados. Deixe sua Bíblia no banco, pegue na mão do irmão que está ao seu lado, vamos orar mais uma vez. Feche os corredores da igreja. Se você não conhece agora aí o seu parceiro do corredor, pergunte o nome dele. Dê um sorriso para ele abençoado, mostre seus dentes abençoados, aleluia. Diz para ele assim: nessa noite, papai vai te pegar. Saia da janela, foque em Deus. Feche os olhos. Senhor, essa é a tua palavra, e nós estamos aqui, ó Deus, com o nosso coração aberto para que os teus anjos possam fazer a cirurgia espiritual que necessita. Pai, nós estamos aqui para entender mais e ser ministrado por Ti, pela Tua palavra. A Tua palavra já foi revelada. O que nós estaremos falando aqui, Senhor, é uma iluminação do Teu Espírito acerca das Tuas Escrituras. Por isso, Senhor, venha sobre nós com o peso da Tua glória. Venha sobre nós nessa noite e faça-nos mudar, Senhor. Faça-nos olhar para a nossa alma e identificar aquilo que nós precisamos mudar. Nós Te louvamos, ó Deus, e desde já agradecemos em nome de Jesus. Sente-se aplaudindo o Senhor mais uma vez, porque Ele é digno, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Se eu fosse colocar, irmão, um título para essa mensagem, seria o seguinte: os perigos de se estar na janela. Os perigos de se estar na janela. Repita comigo: os perigos de se estar na janela. Eu tenho uma palavra nessa noite, irmão, uma palavra bíblica, porém contextualizada. Eu gostaria de trabalhar essa palavra. Talvez você nunca ouviu esse jovem chamado Eutico, mas eu quero caminhar contigo por essa história e nós vamos aprender algo muito forte nessa noite em cima desse texto aqui. Querido, quando eu abro a minha Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, eu posso entender. Atos foi um livro diferente. Atos foi um livro totalmente que, se eu pudesse colocar na teologia, apesar de não ser, ele poderia ser o quinto livro do Novo Testamento. Por quê? Porque os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, tudo aquilo que fala nos evangelhos se concretiza em Atos. Ora, no evangelho relata sobre o nascimento de Jesus. No livro de Atos fala sobre a ascensão de Jesus. Nos evangelhos trata sobre a igreja. No livro de Atos fala sobre a expansão da igreja. Nos evangelhos relata sobre a promessa do batismo dada por João. Em Atos fala sobre o batismo no Espírito Santo, Atos capítulo 2. Nos evangelhos relata um Cristo humano. Já em Atos dos Apóstolos relata um Cristo
divino. Querido, o livro de Atos, basicamente ele é escrito cerca de 63 a 70 anos depois de Cristo. Um livro pelo qual tem sido fato de historicidade até hoje para muitos médicos, porque o autor, o Lucas, foi um médico e historiador também, e Lucas foi diferente. Alguém conhece o Lucas? Dá uma cutucada no teu irmão e fala assim: você conheceu o Lucas? Sabe como ele se converteu? Não? Então eu vou falar para você hoje. Querido, Lucas nunca foi testemunha ocular de Jesus. Lucas nunca viu Jesus. Lucas nunca andou com Jesus. Lucas nunca teve presente nos milagres que Jesus fez. Porém, Lucas, apesar de ser médico, Lucas era historiador. E por isso essa mensagem magnífica do livro de Atos. Lucas, em seu livro, ele relata uma única expressão forte a respeito do corpo de Jesus no Getsêmani. Lucas, ele relata que o corpo de Jesus suou sangue. Os outros evangelhos não relatam isso. Por quê? Porque ele era médico. Lucas, na verdade, ele sai em direção às ruas da Palestina. A história bíblica nos traz isso, que ele sai nas ruas da Palestina procurando de porta em porta, que foi a tradição oral, a tradição passada de pai para filho, para entender o impacto que Jesus tinha causado em Israel. E a história diz que ele queria escrever sobre isso. Lucas, querido, é considerado como Paulo, em Colossenses capítulo 4, versículo 14, como médico amado. Lucas se refere a vários livros fantásticos, de historicidade, fortíssimos relatos sobre Jesus. Lucas, querido, foi a única pessoa que você vai entender no final da história como que ele se converteu. Eu sou meio fuçado para estudar as coisas. Eu fui entender na biografia de Lucas que, através da sua adolescência, a sua fase adulta, ele passou no Egito. Lucas passa estudando medicina na universidade da época do Egito. E aqui eu posso entender que Lucas também era rico. A história diz que ele era de família rica. Ele era intelectual acima da média, grego-judeu. E, querido, nessas condições, os pais de Lucas tinham condições literalmente de pagar uma faculdade para Lucas, até porque para ser médico tinha que ser formado pela universidade. E você pensa o seguinte, que naquela época tinha universidade, já tinha. Aí você tinha as escolas sabáticas de Israel, as universidades hebraicas de Jerusalém, até hoje tem patrimônio histórico em Israel. Mateus, para ser cobrador de impostos, ele tinha que estudar também economia, e estudou pela universidade hebraica. E aí eu posso entender que, além de médico e historiador, sendo Lucas, Mateus tinha que estudar na universidade de administração. Judas, por ser tesoureiro, também estudou. Então, esses camaradas, ele tinham algo além, querido, além. Mas o maior mistério é de como Lucas se converte. Lucas, a história diz, se você pegar cronologicamente falando a Bíblia, você vai entender que Lucas acompanha Paulo e Lucas não era convertido ainda. Atos capítulo 20, versículo 7, relata que Paulo recebe um convite para pregar em Troade, ou em Troas. Olha que nome, irmãos, Troade, parece um nome espacial, né? Troas. Paulo há muito tempo não passava por ali. E chegando lá, querido, essa cidade de Troas, ou Troade, era uma cidade portuária, localizada na região ocidental da Macedônia. E ali, várias pessoas embarcavam, desembarcavam, porque era um lugar portuário, ali eram várias pessoas que visitavam. E Paulo navegou por essa cidade durante 2 vezes. E nessa cidade de Troade, que Paulo tem uma visão em relação à Macedônia, sobre o trabalho missionário em relação à Macedônia. Atos capítulo 20, versículo 7, acompanhe comigo, deixe sua Bíblia aberta. Olha que interessante. Atos capítulo 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática do seu discurso até a meia-noite. Ele vai pregar especificamente num cenáculo, não era uma igreja, era uma casa. E a Bíblia diz que essa casa tinha 3 andares, esse cenáculo. O primeiro ficou lotado, porque as pessoas já estavam acostumadas a ouvir muito bem de Paulo. O segundo também ficou lotado. E o terceiro andar ficou lotado. No começo do versículo, Paulo estava pregando em qual dia da semana? No segundo, amém? Não, primeiro, muito bem. Primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana é domingo. Paulo, já desde essa época, a igreja estava lotada no primeiro dia da semana. E eles realizando a ceia. Olha o versículo 8. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos.
Era muito normal, querido, as casas da Palestina, elas eram fechadas com somente uma janela grande. E elas não tinham luz, conforme nós temos aqui em cima. Eram candelabros aproximadamente de 1,50 m. E esse candelabro, ele tinha um óleo juntamente com azeite batido para quando a borra, B-O-R-R-A, a borra era como se fosse uma fagulha, colocasse ali e aquele fogo pegava para iluminar a casa. E a história diz que esses 3 andares estavam lotados, e todos os 3 eles com candelabro. Às vezes na sua Bíblia fala iluminos, ou a sua Bíblia fala tochas, ou a sua Bíblia fala candelabros, ou seja, ou luzieiros, ou seja, eles estavam ali sobre essa luz. Versículo 9 diz o seguinte: estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. É sobre esse versículo que eu gostaria de meditar com os irmãos, o perigo de se estar na janela. Querido, Paulo começa a pregar às 6 horas da tarde, e a história diz que Paulo vai até meia-noite, 6 horas de sermão. Você tem noção do que é isso? Tu está aqui, dá 8h15, 8h40, tu já começa a ficar inquieto, já mexe na roupa, o pastor está demorando, cadê o sapão para abrir, engolir ele lá em cima no altar? 6 horas, querido, de sermão. De repente, a história diz que acontece uma tragédia. Um jovem que estava na janela, assistindo a mensagem de Paulo, cai e morre. E a história diz que ele quebra o pescoço. Imagine você está pregando em alguma casa ou em algum lugar e acontece uma tragédia desse porte no meio da tua mensagem. Como que tu vai ficar, irmão? A história diz que Eutico tinha aproximadamente entre 8 e 14 anos. Talvez é um jovem que você não dê importância para ele. Passe por esse texto voado. Você vai ver aqui, querido, que alguns motivos eu pude descobrir por que Eutico caiu. E eu vou falar o mais provável. Primeiro, existem 6 possibilidades, bem curtas. Como que Eutico caiu? A possibilidade que ele caiu. Primeiro, que o jovem ficou cansado. Ora, foram 6 horas de mensagem, de 6 à meia-noite. E o jovem cai porque estava cansado. Segundo, o menino caiu porque o ambiente era muito quente. Existiam vários candelabros, uma janela só, lotado, todo mundo respirando o mesmo ar, aquele ambiente quente, abafado, tinha ventilador não, o negócio da chapa era quente. E o povo ali, juntinho. Terceira possibilidade, que o jovem caiu porque estava com fome. Afinal de contas, era um adolescente. E a história diz que ele levantava cerca de 5h45 da manhã para ir para a escola sabática de Israel estudar lá. Esse jovem poderia estar com fome. E comido o lanchinho dele mais cedo, 6 horas de mensagem, no meio da mensagem deve ter tido uma fome. Quem tem filho pequeno sabe. Se o pastor passar 1h40, 2 horas, mamãe já pega ele, mamãe, vamos dar um bolinho de chuva para ele comer lá embaixo? Vamos dar alguma coisinha para matar a fome do neném. Quarta, a luz, querido, que era movida, e essa é uma das prováveis causas, existem 2. E o candelabro estava aceso. Terceiro andar lotado, Eutico na janela. Um pavio das 7 lâmpadas apaga. E uma pessoa da casa vai trocar aquela lâmpada. Quando vai trocar aquela lâmpada, tem que fazer todo aquele processo. Tira o azeite, coloca a fagulha, tira a borra, coloca outro. E a história diz que aquela fumaça entra no nariz de Eutico. E por ele estar próximo à janela ali, cai. O cheiro da fumaça nessa possibilidade poderia ter derrubado Eutico. Quinto, também provável, Eutico observou as coisas lá de fora e caiu. Sexto e último, Eutico estava com sono profundo, pois acordava cedo. Eu quero meditar na segunda provável, que Eutico estava impactado com as coisas que estavam lá fora. Aonde Eutico deveria estar com os olhos centrados na palavra, alguma coisa que de repente chamou a atenção dele, que foi mais importante aquilo que estava lá fora do que aquilo que estava aqui dentro. E o jovem caiu. Baseado nisso, irmão, gostaria de identificar
alguns tipos de janelas. A primeira janela, ela é um lugar que oferece distrações. Repita comigo, a primeira janela oferece distrações. Ficar na janela, irmão, é ficar do lado de dentro, observando as coisas que tem lá fora. Ficar na janela é quando a maioria tem que tomar uma decisão. Ou ele olha para dentro, ou ele olha para fora. A janela, nesse contexto, foi o palco de queda de Eutico. E aqui eu posso entender, querido, nós vivemos uma geração de cristianismo. Quantas pessoas estão nas janelas, indecisas, mais preocupadas com as coisas que estão acontecendo lá fora do que as coisas que estão acontecendo aqui dentro. E aí, por um momento, se distrai, cai, pode quebrar o pescoço. Quantos professores, quantos levitas, pregadores, quantos cristãos, queridos, estão na janela, olhando as pessoas de cima, para tentar ver se algo diferente pode acontecer com elas. E esquece que em determinado tempo da história, ela pode perder o equilíbrio e pode cair. A segunda janela, pelo qual eu observo dentro desse texto, é a janela da sedução. Davi, querido, foi seduzido através de uma janela. Davi, ele passa por um determinado lugar, de repente ele vê algo diferente. Seduziu ele. Mal poderia saber que provocou uma queda, mal poderia saber Davi que provocou um adultério, mal poderia saber que aquela janela poderia provocar um assassinato e provocou. O maior objetivo, querido, dessa noite, eu quero ser como profeta na sua vida. E quero te dizer o seguinte, fique alerta. Porque a nossa geração, ela está em cima da janela. Basta saber se nós vamos olhar para o sermão de Paulo, se vamos olhar para a palavra de Deus, vamos ficar olhando lá para fora. Eu falo muito isso para adolescente e jovem, que certa vez tinha de um lado anjos e de outro lado tinham demônios. E tinha um muro. E os anjos clamando para o jovem: vem para cá, rapaz, vem para cá, vem para cá. E ele tentando entender, ele olhava para o outro lado, os demônios quietos, sem falar nada. E tá os anjos pedindo: vem para cá, rapaz, sai daí, você vai cair daí, vem para cá, vem para cá. E ele, nada. Aí de repente ele, faz uma pergunta: fala, peraí, por que vocês estão pedindo para pular para cá e os demônios estão calados? E o principado olha para aquele jovem e fala assim: porque quem está em cima do muro já é meu. A nossa vida, querido, é uma vida de decisões, é uma vida de escolhas. Eu não sei conforme tem sido a sua vida no seu trabalho, onde você precisa decidir. A sua vida na escola, na sua universidade, na sua faculdade, que for, onde você precisa decidir. E olhar para Deus e não olhar para as coisas, talvez possa te causar um sono profundo e você possa cair da janela. Era bem provável que o que chamou a atenção de Eutico lá fora foi mais forte. E ele tomba e cai. Algumas janelas, então, eu posso entender que elas nos dão prazer de enxergar. Algumas janelas abertas, outras enormes, outras coloridas que prendem a sua atenção. Outras janelas podem ser atraentes. Deixa eu te falar algo, querido. Janela aberta não significa porta aberta que Deus te abriu. A maior lição hoje é nos alertarmos do seguinte, que essas portas, que essas janelas estão abertas. E basta saber se nós estaremos indo para cima da janela ou escolheremos a palavra de Deus. No início, querido, posso até ter tido a certeza que Eutico queria e ficou impactado com a mensagem. Ele queria prestar atenção, mas algo chamou a atenção dele. Eutico começou a prestar atenção do lado de fora. E isso causou um tombo. E aqui eu posso entender, querido, algo importante. Quando as coisas lá de fora começam a chamar mais a minha atenção do que as coisas aqui de dentro. O que são as coisas lá de fora que me atraem? São os bailes, são as músicas, são os relacionamentos sem a presença de Deus. É o sexo fora do casamento.
Muitos adolescentes são colocados em cima da janela, mas com o poder de decidir, ou vai para lá ou vem para cá. E às vezes, queridos, esses eúticos estão implantados nas nossas igrejas. São aqueles eúticos que estão sentados na igreja, mas não se envolvem com nada. São aqueles eúticos que, quando a palavra de Deus está aqui sendo pregada, a cabeça está lá em Jerusalém, não sabe nem onde está mais. De repente, um sono profundo pega você, e no meio de um culto você fica na janela, tendo que decidir em adorar a Deus ou não. Nós vivemos um tempo, querido, em que essa geração que nós vivemos, janelas que estão sendo brotadas em nosso meio, é a janela da sensualidade, a janela da difamação. A história, querido, ela é bem clara, e eu posso entender que para você sair da janela implica o seguinte: disposição em ouvir a palavra de Deus. Eu estava aconselhando alguns adolescentes, e tem algum adolescente que se acha dono do próprio nariz, né? É fase mesmo, já é de praste. E falou o seguinte: pastor, eu sei fazer aquilo, pronto, acabou. Minha mãe não precisa falar mais nada comigo, meu pai também não. Eu sou praticamente dono do meu próprio nariz. E aí eu falei para ele, rapaz, se você estiver nesse estilo aí, você está sendo adormecido por um sono profundo, você vai cair, cara. Será, querido, que no momento da nossa vida, onde você está me olhando aqui nessa noite, será que existem situações da sua vida que você esteja em cima da janela? Algo que você precisa decidir a sua vida espiritual. Algo que nesse momento falou: pastor, eu preciso entender e olhar para o sermão, ainda que seja longo, ainda que seja chato por muitos. Nós precisamos decidir. Eu posso entender, querido, que no versículo 9, ele diz o seguinte: tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante um extenso discurso de Paulo, e elevando, chegando lá, o jovem estava morto. Sono na Bíblia, irmão, ela tem uma relação com morte. Vários versículos na Bíblia que, se você for estudar em relação ao sono, você vai entender que são trevas. Você vai entender que é praticamente ligado a um sono profundo, a um adormecimento. Efésios capítulo 5, versículo 14 diz o seguinte: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Paulo escreve a Éfeso e fala: ei, gente, parem de dormir, acordem. Vocês precisam decidir, Éfeso. Muitos, querido, caem na igreja por estar tomado por um profundo sono. E às vezes um Paulo chega para ajudar e as pessoas não aceitam. Acham que pode sair do problema sozinho. Este sono, querido, é um sono espiritual mesmo, que talvez pegue a minha vida, a sua vida, num sono do comodismo, num sono da preguiça, num sono da rotina, num sono da mesmice, num sono de falta de submissão. Talvez até mesmo pela precipitação de um relacionamento. Sansão, querido, dormiu, e a história diz que ele perdeu a força em relação ao seu sono também. Sulamita, aquele livro do Cântico dos Cânticos, que ele diz o seguinte: eu sou do meu amado, quando ela dormiu e perdeu o amado. Isbosete, filho de Saul, dormiu ao meio-dia e foi morto por 2 de seus empregados. As 10 virgens, Jesus conta aqui para nós que estavam indo com as suas lâmpadas, de repente dormiram, apagaram as suas lâmpadas e perderam o noivo. Mas o sono espiritual é perigoso. E às vezes nós cristãos somos levados à janela, e se nós não acordarmos, nós somos jogados lá embaixo. Caímos, quebramos o pescoço. Alguém já ouviu falar aqui naquela história das rãs? Já viu? Vou te contar. Você jamais vai conseguir colocar uma rã numa panela quente, fervendo. O que ela vai fazer? Ela vai fazer o quê? Vai pular, vai vazar fora. Mas se você estudar um pouquinho a ciência e colocar a rã com água geladinha, morna,
e ela vai aquecendo ali dentro. De repente a água ferve e morre ali dentro sem sentir, sem pular. Muitos, queridos, vivem um cristianismo morto. Muitos vivem um cristianismo morno, sem gosto, sem compromisso, estão dormindo. O mundo lá fora tem aquecido a vida dessa geração. E não dá mais tempo para pular, porque vai morrer lá dentro. Vire para o irmão que está ao seu lado e diz para ele assim: desperta, irmão. Em seguida, querido, nós entramos aqui no poder da ressurreição. 3 andares lotados na pregação de Paulo. E Paulo desce. Quando chega lá, o jovem Eutico morto. E aí eu posso entender uma coisa aqui interessante. Atos capítulo 20, versículo 6, relata que Lucas estava com Paulo. Diz o seguinte: e depois dos dias de pães ázimos, navegamos. Essa palavra navegamos, ela significa 2 pessoas. Lucas e Paulo. Agora deixa eu abrir os seus olhos teologicamente, porque quase ninguém sabe como Lucas se converteu. Lucas andava com Paulo a princípio, mas não era convertido. E nesse versículo aqui, querido, Lucas estava com Paulo no 3º piso. Lucas era o quê? Médico. Quando aquele jovem cai, o primeiro a descer quem é? Lucas. E Lucas chega lá e observa o jovem e diz para todos que estavam no meio daquela tragédia: esse jovem morreu. Ele era médico. E aí Paulo, 1,50 m, perna torta, barrigudinho, narigudinho, sobrancelha grossas e coladas. Alguns dizem que ele tinha um problema de coluna. Desce esse pequeno homem e chega perto de Lucas e fala assim: ei, esse rapaz não morreu, esse rapaz está dormindo. E Lucas olha para ele e diz o seguinte: Paulo, você deve ter levado algumas pedradas na sua cabeça, você deve ter levado alguma coisa para você de nortear, cara, alguma perseguição sua aí, o pessoal deve ter te pego de jeito aí. Eu sou formado aqui em medicina, rapaz, eu que dei o diagnóstico. E a história diz, querido, que imediatamente Paulo diz: esse jovem não morreu. A Bíblia apresenta assim, uma vírgula, e Paulo vai orar. Você sabia que Deus tem telefone? Sabia? Ou não? Fala: o que é isso, pastor? Você é doido? Sabe qual é o telefone de Deus? 3332. Falei: vem mentira aí, né, pastor? Jeremias capítulo 33, versículo 3, fala sobre o quê? Clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Vai Paulo orar, querido. Deus tem bina. Quando alguém chato liga para você, você olha o quê? Nem atende. Meu servo Paulo está me ligando. Vou atender, sabe por quê? Porque Deus conhecia o coração de Paulo. Deus sabia quem era Paulo. E isso se torna um grande objetivo para quando nós ligarmos a Deus em oração. E quando Deus olhar o telefone, será que Deus nos conhece para atender o nosso pedido? Será que Deus me conhece o suficiente para colocar a mão em cima de um enfermo e ele ser curado? E a história diz, querido, eu não falei o número 2, né? Mas o número 2 final são os 2 joelhinhos no chão. Entendeu, né? Muito bem. E a Bíblia diz, querido, no versículo 10, que Paulo deita sobre o jovem, ele debruça sobre o jovem. E a partir daquele momento, Lucas está olhando aquilo tudo. E a história de Israel, né, em personia, com a biografia de Lucas, diz que Deus utiliza da própria medicina para converter Lucas naquele momento. Lucas não acreditou que poderia ser realizado esse milagre de grande porte. E naquele momento, Lucas se torna, além de historiador, se torna médico, mais aprofundado em medicina do que já era. E ele começa a escrever esses relatos fantásticos. E a história bíblica diz que Paulo levanta o jovem vivo. Agora tu imagina, Paulo começou a pregar que horas? 6 horas.
e vai até a meia-noite. O jovem cai, ele levanta, ressuscita o jovem, ele volta para o terceiro andar. E a história bíblica diz que Paulo vai ao amanhecer, ou seja, eles ficaram aproximadamente mais 5 horas adorando ao Senhor e glorificando pelo fato pelo qual Deus tinha feito com Paulo aquele dia. Quase 11 horas de pregação, 11 horas de mover, 11 horas de unção. Quantos querem sonhar aqui? Levanta a mão, quantos têm sonhos aqui? Agora permaneça com a mão levantada aí. Eu não sei qual tipo de sonho que você tem ou que você traz. O difícil, querido, não é você sonhar. O difícil é você pagar um preço para que o seu sonho que você levantou a mão agora se concretize na sua vida. Pode baixar a mão. Devemos pagar um preço para que o sonho se realize na nossa vida. Paulo pagava preço. Josué pagava preço. Moisés pagava preço. Arão pagava preço. Jeremias pagava preço. Joel pagava preço. Obadias pagava preço. Amós pagava preço. Homens e mulheres que sempre pagaram preço diante de Deus e tiveram os seus sonhos concretizados. O maior objetivo dessa noite, querido, é te alertar. Pague o preço para que os seus sonhos se realizem. Fique de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de chamar o ministério de louvor aqui à frente, em nome de Jesus. O culto dessa noite, querido, preste atenção aqui, o culto dessa noite é um culto de despertamento espiritual. Eu não sei que área da sua vida precisa do toque de Deus para ser ressuscitado. Eu não sei se é o seu devocional. Eu não sei se é a vontade em sonhar que talvez Satanás deve ter roubado de você. Às vezes você pode falar: pastor, a minha vida hoje está como um vale de ossos secos. Alguém precisa profetizar sobre esse vale, para que esse vale se levante, se ergue e vire um exército. Talvez você chegou aqui nessa noite e esteja em cima da janela precisando decidir algo muito importante da sua vida. E eu quero te alertar a você não ficar impressionado com o que o mundo te oferece. Aquilo que pode despertar um sono profundo em você. As tuas decisões, querido, tem que ser baseado na palavra de Deus. As tuas decisões, você tem que ouvir Deus em primeiro lugar. Feche seus olhos. Hoje, querido, é o tipo de mensagem que Deus pode estar te cutucando aí, mas você não fica irritado não. Porque é bem melhor Ele te cutucar agora no amor do que te cutucar na dor. Acorde, querido, enquanto é tempo. Acorde enquanto é tempo. Eu quero orar com pessoas aqui nessa noite. Pessoas que precisam tomar uma decisão na sua vida. Querido, para aquele jovem ressuscitar, os ossos que estavam quebrados tiveram que ser restaurados. Os vasos rompidos tiveram que ser erguidos de sangue de novo para ele poder ressuscitar. Os órgãos afetados internos da alma dele teve que ser afetado para ele ressuscitar. Um barulho aconteceu naquele lugar para aquele jovem ressuscitar. A pele ralada talvez teve que voltar para o seu lugar para ressuscitar. E o mais interessante, querido, que eu acho mais forte nesse texto aqui, é que Paulo poderia ter ficado no terceiro piso, mas ele teve que descer. Nós temos que descer, querido, às vezes na nossa vida para matar o nosso orgulho. Nós temos que descer para matar a nossa vaidade. Nós temos que descer para matar o nosso ego. Nós temos que descer muitas vezes para matar a nossa prepotência. Jeremias, querido, teve que descer na casa do oleiro. Zaqueu teve que descer da árvore para ver Jesus. O paralítico de Cafarnaum teve que descer por um telhado para ser curado. E a pergunta é: e você? Em que área da sua vida você precisa descer? Em que área das nossas vidas precisamos descer para alguém de Deus colocar a mão sobre nós, se não for o próprio Deus, e ressuscitar?
Feche seus olhos, nós vamos orar nessa noite. Senhor, eu estou aqui, Senhor, com duas irmãs, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida delas essa noite. Pedir, Senhor, que quando as tuas filhas forem para algum tipo de janela, elas saberem que a decisão ela vem do Senhor. Não deixe, Senhor, que algo de lá de fora venha tirar a atenção daquilo que está dentro e possa perder a atenção, possa perder a bênção. Portanto, eu profetizo a bênção, eu profetizo a graça, Senhor. Transforma o nosso caráter, transforma, Senhor, a nossa vida nessa noite. Faça-nos descer, Deus, faça-nos descer para te ver, meu Deus, Pai. Senhor, a janela não é o nosso lugar, Pai. O mundo não é o nosso lugar. Babilônia não é o nosso lugar. Não deixe, Deus, essa geração entrar num sono mortífico, num sono espiritual, perder o equilíbrio e cair, Senhor. Porém, meu Deus, se cair, autoriza nessa noite vários Paulos se levantar nessa noite. Vários Paulos para colocar a mão sobre o enfermo e ele ressuscitar. Vários Paulos para ajudar aquele que precisa. Aquela pessoa que esteja com o coração amargo. Aquela pessoa que esteja com a sua alma aflita. Usa Paulos nessa noite para que possa ajudar a pessoas a ressuscitar, a pessoas a sonhar. É isso, Senhor. Nós entregamos a tua igreja e sabemos que, Pai, que um tempo, muitos de nós vamos para a janela, para lá glorificar o nome do Senhor, Pai. Entendemos que as situações, que as portas de emprego, que os relacionamentos possam ser uma janela. E quando nós estivermos no meio da janela, não deixe, Senhor, os teus filhos dormirem. Mas que a tua presença possa invadir a alma do ser humano. E no momento certo, optar em dar ouvido à tua palavra. Ainda que o sermão seja longo, mas no final vai ter pão. No final vai ter ceia. No final vai ter alegria. No final vai ter ressuscitação. No final vai ter vitória. No final vai ter espírito. No final vai ter graça. No final vai ter capacidade dada diretamente do trono do Senhor. É isso, Senhor, que nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Levante suas mãos para o céu, querido. Isso. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça, as consolações do Santo Espírito seja com todos, hoje e para todos sempre. Amém e amém.